Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês, galerinha do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para corrigir a nossa atividade de revisão que foi feita no último dia 29, feita no último dia 29, e a atividade de revisão foi sobre os números inteiros. Então vamos lá para a correção. Vejam só, vamos ler a questão número 1, uma questão fácil, mas ela que precisa de bastante atenção na sua resolução, tudo bem? Então vamos lá. O oposto do maior número inteiro negativo do conjunto Z. O conjunto Z ele dá um número negativo de menos 11 até menos 1. Depois ele vem o 0, e o mais 1 e o mais 2. Como que nós vamos analisar isso? Qual é o oposto? Qual que é o maior número inteiro negativo? Vejam só, o maior número inteiro negativo é aquele que está mais perto do zero. Então, qual o número que está mais perto do zero? O menos 1, e não o menos 11. O menos 11, nesse caso, seria um menor número negativo. Então, mais 1, o menos 1, ele é o maior número negativo, porque ele está mais perto do zero, tudo bem? Já que ele é o maior número negativo, achamos o maior número negativo. Qual que é o seu oposto? O seu oposto que possui sinal diferente possui o mesmo módulo. Quem possui o mesmo módulo que ele vai ser o mais 1. Então, a resposta correta para essa questão é o mais 1. Vejam só, a letra B. Porque o maior número negativo é aquele que está mais perto do zero. Então, o maior número negativo desse conjunto é o menos 1. Então, o oposto de menos 1 é o mais 1. Beleza? Então, vamos para número 2 agora, que também é parecida com a primeira. Então, nós precisamos prestar atenção no que se pede. O oposto, então, de novo, ele quer saber qual que é o oposto. O oposto do número representado pelo ponto A na reta numérica a seguir é... Nós temos aqui que o ponto A ele vale menos 1. Então, qual que é o oposto de menos 1? O oposto não basta ter o sinal diferente, vocês lembram disso, né? Precisa ter o mesmo módulo. E quem possui o mesmo módulo? O mais 1. Então, a resposta correta vai ser a letra D, mais 1. Tudo bem? Muito fácil até agora, né? Vamos para a próxima. Nós vamos observar essa reta numérica aqui. Vejam que tem várias letras e nós vamos ler o que se pede. Cada letra ela possui um valor. Nós vamos ler. A soma dos módulos dos números representados pelos pontos A, E e G. Módulo ele indica o quê? Distância. O módulo ele indica a distância, né? De um número, distância de um número até a sua origem. E ele quer saber qual que é o módulo, qual que é a soma dos módulos dos pontos A, dos pontos E e dos pontos G. Primeiro, vamos descobrir quais são os valores do ponto A, do ponto E e do ponto G. O valor do ponto A é menos 6. Menos 6. Está um pouco fora, mas aqui é menos 6. Então, o módulo de menos 6 vai ser igual a mais 6. O ponto E ele está no zero. Se ele está no zero, o módulo de zero é 0. E o ponto G, ele está no 3 positivo. E o módulo de 3 positivo continua sendo 3 positivo. O módulo ele sempre vai deixar o número positivo porque não existe distância negativa. Pronto, vamos lá. Então, a soma do ponto A, E, G vai ser 6 mais 0 mais 3, que vai ser igual a 9. Viu? Que fácil a questão? Qual a alternativa que tem a 9? É a letra E. Então, nós pegamos os valores representados na reta, que é menos 6, 0 e 3, e nós tiramos o módulo. Então, o módulo é 6, 0 e 3. E nós somamos os valores desses módulos para nós acharmos qual é a soma dessa reta que se formou, A e G. Tudo bem? Muito simples. Então, nós vamos para a próxima. A próxima questão é uma questão de análise. Nós temos que analisar e comparar algumas coisas. Olha só. 4 amigos estão jogando. A Amélia tem uma pontuação de menos 7. Então, a Amélia, a pontuação dela é negativa. Bruno tem mais 6 pontos. Certo, ponto até aí. Agora, Carla
tem o oposto de Amélia e Daniel tem o oposto de Bruno. Agora nós vamos assinalar o nome dos jogadores em ordem crescente de acordo com a pontuação, decrescente de acordo com a pontuação. Então, ou seja, do maior para o menor. Nós vamos ter que colocar em ordem. Mas antes, nós temos que descobrir qual que é a pontuação de Carla e a pontuação de Daniel. Vejam só. Amélia e Bruno possuem... Amélia possui menos 7 e Daniel possui mais 6. Certo até aí? Só que fala que Carla ela tem o oposto de Amélia. Então, Carla tem o oposto de Amélia. Se a Amélia tem menos 7 pontos, Carla vai ter mais 7 pontos, porque é o oposto e também possui o mesmo módulo. Tudo bem? Agora, Daniel, ele tem o oposto de Bruno. Qual que é o oposto do Bruno? Bruno tem mais 6. Então, o seu oposto vai ser o quê? Menos 6 pontos. Pronto, nós descobrimos quais são a pontuação de cada um. A Amélia possui menos 7, Bruno mais 6, Carla tem o oposto de Amélia, que é mais 7, e Daniel tem o oposto de Bruno, que é menos 6. Agora nós vamos colocar na ordem decrescente do maior para o menor. Então nós temos essa ordem. Carla tem o maior número de pontos, depois Bruno vem em segundo lugar, depois Daniel vem em terceiro lugar, porque o menos 6 ele é maior do que o menos 7, e a Amélia vem fechando o grupo com menos 7 pontos. Então Carla ela possui mais 7 pontos, Bruno possui mais 6 pontos, Daniel possui menos 6 pontos e a Amélia possui menos 7 pontos. A alternativa correta é a letra C, Carla, Bruno, Daniel e Amélia. Tudo bem? É uma questão de análise que deve ser feita com bastante cuidado. E vocês vão refazendo essas atividades para que vocês possam treinar também. Vamos para a próxima. Outra questão de análise que nós vamos ver aqui em relação a uma reta. De acordo com a seguinte reta dos números inteiros, pode-se afirmar sobre as sentenças. Então, nós vamos ver as sentenças aqui que se fala. Olhando a reta, que nós vemos que temos o menos 10, nós temos o valor de x, nós temos o 0 e nós temos o mais 15 dessa reta. Então, olha só. A primeira sentença fala o seguinte: x é menor do que menos 10. Será que é verdade? O x ele vem antes ou depois do 10? O x ele está mais perto ou está mais longe do que o menos 10 do zero? Se nós formos olhar, o x ele é maior que o menos 10 porque ele está mais perto do zero e também porque ele vem antes do menos 10. Então, isso torna maior que o menos 10. Agora, o x ele é positivo? Será? O x ele é um número negativo porque ele está à esquerda do zero. Então, o x é negativo. E a terceira sentença, 0 é o menor número representado na reta. Qual que é o menor número representado na reta? O menos 10, não é verdade? Então, menos 10 é o menor número na reta. Então, nós vamos ver as afirmativas aqui, as opções que nós temos para marcar. Apenas 1 é verdadeira? Não, a primeira também é falsa. Apenas a 2 é verdadeira? Também é falsa. Apenas a terceira é verdadeira? Nós vimos que a terceira afirmativa também é falsa. Todas as alternativas são verdadeiras? Não. Nós vimos que todas as alternativas são falsas, ou seja, nenhuma alternativa é verdadeira, é a resposta correta. Nós temos que analisar corretamente e ver que a primeira sentença, o x ele é maior do que o menos 10. E o x ele é um número negativo. E o 10 é o menor número da reta, não o 0. Tudo bem? É uma questão que envolve a análise, que também é fácil se você fizer com calma e ler corretamente e interpretar o que se pede, tá bom? Vamos para número 6. Vejam só. Na reta numérica, a distância entre o número e seu simétrico sempre será. A distância nós temos um número. Nós vamos aqui ver um exemplo, o de uma reta numérica. Nós temos aqui um exemplo. Nós temos o menos 6.
Pegamos aqui o menos 6. Agora, o seu simétrico, quem vai ser um número que é simétrico a ele? O mais 6. Por quê? Porque ele possuem sinais diferentes e possuem o mesmo módulo. Tudo bem? Temos isso daí. Possuem sinais diferentes e temos o mesmo módulo. Olha lá, o oposto de menos 6 é mais 6. Menos 6, o módulo é 6 e o módulo de mais 6 também é 6. Visto isso, vamos às alternativas. Olha só o que a questão quer. Na reta numérica, a distância entre um número e seu simétrico sempre será. Depois nós vimos aqui, que elas possuem sinais diferentes e possuem o mesmo módulo. Vamos ver aqui. 2 vezes o próprio número? Será que é 2 vezes o próprio número? Ou é 2 vezes o oposto do próprio número? Ou será que é 2 vezes o módulo do próprio número? Ou 2 vezes o próprio número somado a 1? Nós sabemos que o módulo ele mede a distância, não é verdade? O módulo ele mede a distância. Então, se a distância de menos 6 é mais 6, e o seu simétrico, a distância da origem até o 6, também é 6, então nós vamos ver que a distância entre um número e o seu simétrico sempre será o quê? 2 vezes o módulo do próprio número. Tudo bem? Porque o módulo ele mede a distância. Então, se a distância de menos 6 é 6 e a distância de mais 6 é 6, então nós tivemos que a distância entre um e o outro do número do seu simétrico vai ser 2 vezes o módulo do próprio número. Então, a resposta certa é a letra D, letra C. Letra C é a resposta correta. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Essa é uma questão menos fácil que as outras, mas também é uma questão de análise que vocês devem fazer e reparar. Quando vocês forem fazer essa questão, façam uma reta na revisão, façam uma reta e tracem um valor qualquer, como aqui, por exemplo, eu coloquei o 6, para ficar mais fácil na interpretação. Porque um número, quando ele tem o seu simétrico ou o seu oposto, ele sempre vai ter sinais diferentes e sempre vai ter o mesmo módulo. Então, a distância entre os dois vai ser sempre 2 vezes o módulo desse número que você escolher. Tudo bem? Então, essa é a alternativa correta. Vamos para a nossa 7ª e última questão. Também é uma questão fácil de análise, de módulo também. Um site de previsão do tempo antecipou que às 6 horas da manhã, em uma cidade, será registrada uma temperatura de menos 2 graus Celsius, sendo a menor do dia. Já no período da tarde, na mesma cidade, a temperatura registrada será uma máxima de 14 graus Celsius. A diferença entre a temperatura máxima e a menor temperatura registrada nesses dias é de... Vejam só, nós estamos medindo uma diferença de temperatura, sendo que às 6 horas da manhã ela marcou menos 2 graus e à tarde ela marcou uma máxima de 14 graus positivos. Ele quer saber qual que é a distância, a diferença entre menos 2 a mais 14. Como que nós vamos fazer? Olha só, 6 horas da manhã, menos 2 graus Celsius, e à tarde na máxima 14. Como que nós vamos fazer? Qual que é o módulo de menos 2? O módulo de menos 2 é 2. Então, nós vamos ter o quê? Que a diferença do módulo de menos 2 mais 14 graus que ele mediu à tarde, vai ser uma diferença de 16 graus. Porque nós temos uma distância de menos 2 até o zero, até 0 graus, de 2 graus. E do 0 até o 14, nós temos 14 graus de diferença. Se nós juntarmos menos 2 até o 14, se nós fôssemos andar em uma reta, do menos 2 até o 14, nós teremos uma distância de 16. Por isso que a diferença de temperatura registrada no período da tarde
do período da manhã até o período da tarde vai ser de 16 graus, porque há uma distância a ser percorrida em relação aos dois valores. Então, a alternativa que representa essa questão é a letra A, 16 graus Celsius. Tudo bem? Espero que todos tenham tirado um bom proveito desse vídeo, que possam sanar as suas dúvidas, e até o nosso próximo vídeo, que nós iremos fazer também sobre a atividade de revisão número 2, que nós iremos fazer sobre operações com números inteiros, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Até a próxima.